Bem-vindos ao quiz de 20 perguntas sobre o rei Davi. Preparem-se para testar seus conhecimentos sobre esse importante personagem bíblico. Vamos começar. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei? A. Pastor. B. Ferreiro. C. Comerciante. D. Escador. Tempo. Resposta correta. A. Pastor. Antes de se tornar rei, Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de seu pai. Samuel capítulo 16 versículo 11. Próxima pergunta. Quem foi o pai de Davi? A. Isaque. B. Jacó. C. Jessé. D. Abraão. Tempo. Resposta correta. C. Jessé. Jessé era o pai de Davi, um homem da cidade de Belém. Deus o escolheu para ser o pai do futuro rei de Israel. Samuel capítulo 16 versículo 1. Próxima pergunta. Qual era o nome do gigante que Davi derrotou? A. Golias. B. Samson. C. Gideão. D. Jefté. Tempo. Resposta correta. A. Golias. Davi enfrentou o gigante Golias, que era um guerreiro filisteu. Ele o derrotou com uma pedra lançada por uma funda. Samuel capítulo 17 versículo 49 a 50. Próxima pergunta. Quem foi o profeta que ungiu Davi como rei? A. Samuel. B. Elias. C. Natã. D. Moisés. Tempo. Resposta correta. A. Samuel. O profeta Samuel ungiu Davi como rei quando ele era apenas um jovem pastor. Foi um momento importante na vida de Davi. Samuel capítulo 16 versículo 13. Próxima pergunta. Quantos filhos Davi teve? A. 5. B. 10. C. 15. D. 20. Tempo. Resposta correta. C. 15. Davi teve 15 filhos durante sua vida, incluindo nomes famosos como Amon, Absalão e Salomão. Samuel capítulo 3 versículo 2-5. Próxima pergunta. Quantas vezes Davi perdoou a vida de Saul? A. 2 vezes. B. 3 vezes. C. 4 vezes. D. 5 vezes. Tempo. Resposta correta. B. 3 vezes. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul, mas escolheu poupar sua vida por respeito à unção de Deus sobre ele como rei. Samuel capítulo 24 versículo 1-22. Samuel capítulo 26 versículo 1-25. Próxima pergunta. Qual foi o salmo mais conhecido escrito por Davi? A. Salmo 23. B. Salmo 51. C. Salmo 119. D. Salmo 150. Tempo. Resposta correta. A. Salmo 23. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e amados salmos escritos por Davi. Ele fala sobre o cuidado de Deus como um bom pastor. Salmo 23. Próxima pergunta.
Qual foi o nome do filho de Davi com Batseba? A. Salomão. B. Absalão. C. Amon. D. Adonias. Tempo. Resposta correta: A. Salomão. O filho de Davi com Batseba se chamava Salomão. Ele se tornou um dos reis mais sábios de Israel. Samuel capítulo 12 versículo 24. Próxima pergunta. Quem foi o sucessor de Davi como rei de Israel? A. Salomão. B. Saul. C. Absalão. D. Jeorão. Tempo. Resposta correta: A. Salomão. Salomão, filho de Davi e Batseba, foi o sucessor de Davi como rei de Israel. Ele governou com grande sabedoria. Reis capítulo 2 versículo 12. Próxima pergunta. Onde Davi nasceu? A. Belém. B. Jerusalém. C. Hebrom. D. Nazaré. Tempo. Correto. Davi nasceu em Belém, como mencionado em Samuel capítulo 17 versículo 12. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a cidade escolhida por Davi como capital de Israel? A. Belém. B. Jerusalém. C. Jericó. D. Hebrom. Tempo. Resposta correta: B. Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus e a tornou a capital de Israel. Lá ele estabeleceu seu reinado e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Referência bíblica: Samuel capítulo 5 versículo 6-9. Próxima pergunta. Qual dos filhos de Davi tentou tomar o trono à força? A. Absalão. B. Amon. C. Adonias. D. Salomão. Tempo. Resposta correta: A. Absalão. Absalão, filho de Davi, se rebelou contra seu próprio pai e tentou tomar o trono de Israel. Ele tramou um plano para ganhar o apoio do povo e conspirou contra Davi. Samuel capítulo 15 versículo 10-14. Próxima pergunta. Quem foi o amigo leal de Davi? A. Samuel. B. Salomão. C. Jonatas. D. Abner. Tempo. Resposta correta: C. Jonatas. Jonatas, filho do rei Saul, foi um amigo leal de Davi. Eles fizeram um pacto de amizade e se ajudaram mutuamente durante os desafios. Samuel capítulo 20 versículo 17. Próxima pergunta. Quantos anos Davi reinou em Israel? A. 20 anos. D. 30 anos. C. 40 anos. D. 50 anos. Tempo. Resposta correta: C. 40 anos. Davi reinou por 40 anos em Israel, sendo um dos reis mais longevos e significativos da história de Israel. Samuel capítulo 5 versículo 4-5. Próxima pergunta. Quem foi o profeta que ajudou Davi em diversas situações? A. Samuel. B. Elias. C. Natã. D. Eliseu. Tempo.
Resposta certa C. Natã. Natã foi um profeta usado por Deus para confrontar e aconselhar Davi em diferentes momentos de sua vida, como quando repreendeu pelo seu pecado com Batseba. Samuel capítulo 7 versículo 1-17. Próxima pergunta. Quem foi o general e comandante do exército de Davi? A. Jonatas. B. Saul. C. Joabe. D. Samuel. Tempo. Resposta correta. C. Joabe. Joabe foi o general e comandante do exército de Davi. Ele liderou as tropas e foi fundamental nas conquistas militares de Davi. Samuel capítulo 8 versículo 16. Próxima pergunta. Qual foi o instrumento musical que Davi tocava? A. Harpa. B. Trombeta. C. Flauta. D. Lira. Tempo. Resposta correta. A. Harpa. Davi era conhecido por tocar a harpa e compor salmos e cânticos de adoração a Deus. Samuel capítulo 16 versículo 23. Próxima pergunta. Quem foi o rei anterior a Davi em Israel? A. Saul. B. Josué. C. Salomão. D. Samuel. Tempo. Resposta correta. A. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, mas foi rejeitado por desobediência. Davi sucedeu Saul como rei. Samuel capítulo 10 versículo 1-24. Próxima pergunta. Davi desejou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. O que aconteceu durante essa tentativa inicial? A. A arca foi roubada por inimigos. B. A arca se quebrou. C. Uzá foi morto por tocar na arca. D. A arca desapareceu misteriosamente. Tempo. Resposta correta. C. Uzá foi morto por tocar na arca. Durante a tentativa inicial de Davi de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, Uzá tocou na arca e foi imediatamente morto por Deus, mostrando a santidade e a importância da arca. Samuel capítulo 6 versículos 6-7. Próxima pergunta. Qual foi a promessa de Deus para Davi em relação ao seu reino? A. Que ele teria muitos filhos. B. Que seu reino seria eterno. C. Que ele seria um homem de grande sabedoria. D. Que ele teria vitórias em todas as batalhas. Tempo. Resposta correta. B. Que seu reino seria eterno. Deus fez uma promessa a Davi de que estabeleceria a descendência de Davi como reis para sempre, culminando no reino eterno de Jesus Cristo. Referência bíblica, 2 Samuel capítulo 7 versículo 12-16. Parabéns por completar o quiz sobre o rei Davi. Espero que você tenha aprendido mais sobre a vida e as histórias desse importante personagem bíblico. Se você gostou do quiz, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que eles também possam testar seus conhecimentos. Aproveite para explorar mais sobre a história de Davi na Bíblia e descobrir outras lições valiosas que podemos aprender com sua vida. Continue estudando a Palavra de Deus e se aprofundando no conhecimento das Escrituras. Lembre-se sempre de que a Bíblia é uma fonte rica de sabedoria e orientação para nossas vidas. Que as histórias e os ensinamentos do rei Davi possam inspirar você a buscar uma vida de fé, coragem e confiança em Deus. Agradeço por participar do quiz e por compartilhar essa jornada conosco. Que você seja abençoado em sua caminhada espiritual.